Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, e assim, ajuda mais importante, pega esse canal, pega essa aula e distribui pros amigos, eu sei que tu faz parte de um monte de grupos, pega esse canal e compartilha, sabe por quê? Quanto mais gente vocês trazem pro canal, mais forte ele fica. E esse cardume ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia massa, porque é um dia de revisão Enem. É um dia de resolução de questão de Enem. Você que vai fazer Enem, fica ligado nessa questão, porque pode cair uma dessa na tua prova, tá? Então, ó, presta atenção nessa questão agora. Vê que massa. Se liga nela. Ó, a gente tem assim, assunto que aparece muito no Enem, tá? Que é biotecnologia e engenharia genética. Aí a gente diz assim, eu vou usar aqui um marcador colorido. Eu sei que você no dia não pode usar o marcador colorido. Eu sei. Mas aí você pega a canetinha preta e faz de conta, porque é bom você ir grifando algumas coisas ou algumas partes chaves que a gente tem. A gente faz assim, ó. Instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo, olhe, no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacêutico. Codificar produtos de interesse farmacêutico, não, farmacológico, Tubarão. Vamos lá. Aí ele está dizendo assim, preste atenção. No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com uma viricida, com um viricida ou microbicida, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus, ó, capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Lembrando que o vírus causador da AIDS é o HIV, tá? Aí o que é que vai acontecer? Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Aí está dizendo de onde tirou isso. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de, galera, é o seguinte, isso é uma questão muito tranquila e uma questão que é típica do Enem. Por que é típica do Enem? Porque ele vai trazer fragmentos de texto, ele vai trazer textos ou ele vai trazer situações, problema em que você vai resolver com um dos assuntos de biologia no ensino médio. Você tem que interpretar. E essa questão, ele está dizendo assim, que você está inserindo genes em plantas e esse determinado gene, ele vai produzir uma substância de interesse farmacológico. Essa questão, olha para cá, é uma questão típica, presta atenção, de biotecnologia. Isso aqui é um processo biotecnológico. Aí, eu vou montar um esquema aqui que você, olhando para o esquema, você vai dizer, e eu vou explicar, que quando eu terminar de explicar, você marca o gabarito. Vê o que é que vai acontecer. Ele vai pegar um determinado gene, vê, eu vou pegar aqui um determinado gene. Deixa eu botar aqui bonitinho. Ó, imagine que isso aqui é um gene, tá? Esse cara aqui é um gene. Aí você pode até dizer assim, André, eu não lembro o que é um gene. Lembrem que um gene é um fragmento codificante de DNA. E quando você trabalha com gene, você não pode esquecer daquele processo dogma central, porque assim, lembra, tá? Pegou a palavrinha gene, até para você saber a importância. Lembrem que o gene é um fragmento, tá aqui, codificante. Isso aqui é um fragmento codificante, ó, de DNA. E esse fragmento codificante de DNA é importantíssimo porque nele você vai ter a receita de uma proteína. E essa determinada proteína, que a sua receita está no gene, ela deve ter alguma função. Ou, na verdade, ela vai ter alguma função. Aí o que é que acontece? Para você trabalhar com gene, não pode esquecer. Você primeiro pega o gene e lembre, você transcreve o gene. Olhe, você transcreve o gene, presta atenção, para RNA e depois você traduz esse RNA mensageiro, ó, e depois você traduz esse RNA exatamente na proteína que você quer trabalhar.
Ó, exatamente na proteína que você quer trabalhar. Beleza? Aí, essa proteína que estava codificada no gene, essa proteína que estava codificada no gene, possivelmente ela vai, claro, possivelmente ela vai realizar alguma função específica para alguma estrutura, algum órgão ou algum ser vivo, beleza? Lembrando que é gene, volta para a questão. Ele disse que esse gene, ele é inserido, vê, esse gene, ó, ele é inserido. E esse gene vai ser inserido, presta atenção, em um DNA de uma planta. Tá aqui, ó. Esse aqui é o DNA da planta. Esse gene vai ser inserido no DNA da planta porque o DNA da planta não tem as informações desse gene. Então, depois que você faz essa. Depois que você insere nisso aqui, ó, você vai ter o DNAzinho da planta. Presta atenção, ó. Eu vou ter o DNA da planta, a gente não pode esquecer. E nesse DNA da planta, ó, você vai inserir o material genético. Aqui o gene que tu inseriu. Aí, a partir do momento que você insere esse gene que não tinha, esse gene que o DNA não tinha, esse organismo que agora recebeu esse gene, ele vai começar a produzir a proteína que está codificada nesse gene, que era uma proteína que ele não conseguia produzir porque ele não tinha receita, ou seja, porque ele não tinha esse gene. E vocês concordam comigo que quando eu pego um gene e levo para outro DNA, para inserir num DNA que não é o DNA original dele, tu concorda comigo que essa coisa de inserir, isso nada mais é do que uma transferência. Isso aqui é uma transferência. Você está transferindo o DNA de um lugar, ou você está transferindo o gene de um lugar para um DNA, para que nesse DNA ele comece a trabalhar e produzir proteína. Aí vê como é que fica fácil agora. Você está transferindo um gene. Vê, eu estou transferindo um gene para o DNA da planta, para que a planta consiga produzir uma proteína que tem uma importância farmacológica, que nesse caso é uma proteína que vai ajudar a prevenir o vírus da AIDS, ou seja, o HIV. Beleza? Aí, olhe, se você está tendo uma transferência de gene, a partir do momento que você transfere o gene para esse DNA agora vai virar um DNA, ó, olha para cá, ele vai virar um DNA transgênico. Gabarito da questão, gabarito letra B. Transgenia. Por que transgenia, tubarão? Olha para cá. Trans vem de transferência. Genia, gene. Eu transferi o gene do produto farmacológico para o danado do DNA da planta, para que esse corpo vegetal, para que essa célula vegetal comece a produzir em laboratório o produto daquele gene, a proteína daquele gene, porque aquela proteína em grande escala eu vou usar na indústria farmacêutica. Então, o gabarito era a letra B. É muito comum aparecer biotecnologia no Enem e é muito comum cair essa parte de transgenia. Andrei, por que não pode ser hibridismo? Hibridismo é formação de híbrido. Formação de híbrido é quando você tem dois indivíduos de espécies diferentes que cruzam e chega a formar um novo indivíduo. Esse novo indivíduo que é formado não tem capacidade de reprodução. Então, quando duas espécies diferentes cruzam, formando um novo indivíduo, e esse novo indivíduo ele não consegue se reproduzir, você vai dizer que isso é um híbrido, tá? Então, não era o caso. Conjugação é quando você junta duas células para trocar material genético. Para quem não sabe, a conjugação é um processo de reprodução, é um processo sexuado de organismos unicelulares. Quem faz muita conjugação são alguns protozoários e algumas bactérias, que são seres unicelulares, vão se juntar para trocar material genético a partir de uma ponte citoplasmática, que no caso das bactérias a gente chama até de pilissexual. Não era o caso da conjugação. Depois eu tenho uma terapia gênica.
Terapia gênica é quando você vai consertar o DNA de um indivíduo, ou substituindo um gene defeituoso, ou colocando um gene que o DNA nasceu sem. E nesse caso aí, eu não estou consertando o DNA da planta. Eu não estou substituindo um gene da planta. Tá? Eu não estou colocando um gene que era para ela ter e ela não nasceu. Não, eu estou transferindo um gene que não era para ela ter. E o DNA dela está perfeito. Eu só estou colocando o gene nela para ela trabalhar. Então não pode ser uma terapia gênica, porque eu não estou consertando, eu estou adicionando. E essa adição não é porque ela estava faltando. Essa adição é porque eu quero que essa célula comece a produzir esse produto que eu estou manipulando. Então, não é. E melhoramento genético, veja, não necessariamente é o melhoramento genético. Por quê? Porque esse gene não vai melhorar a espécie da planta, não vai melhorar a genética da planta. Então, por mais que a técnica de melhoramento genético possa ser feita através de uma transferência de gene, mas esse caso não é um melhoramento genético. Por que não é um melhoramento genético? Porque eu não estou botando um gene para melhorar a planta. Eu não estou colocando um gene que eu vou dar uma característica que a planta vai melhorar. Não, eu estou dando um gene para o DNA da planta porque eu quero que aquela célula vegetal produza uma substância para eu trabalhar em laboratório. E não necessariamente essa substância vai ajudar a planta, vai melhorar a planta, vai melhorar a genética da planta. Então, por isso que você corta isso aí. Gabarito da questão, gabarito letra B. Agora, claro, se eu transferir um gene para uma planta para acontecer o melhoramento genético, claro que esse melhoramento genético ele pode ser feito a partir de uma transgenia, porque transgenia é qualquer técnica em que você transfere material genético de um lugar para outro. Agora, pode ser que a transgenia não necessariamente seja feita para você melhorar a genética. Entendeu? Você é feita para você. Eu fiz nesse caso uma transgenia, a questão falou de uma transgenia que não era para melhorar a genética da planta, era só para produzir um produto dentro de uma célula vegetal. Então, por isso que o gabarito da questão é gabarito letra B. Uma ótima questão, tá? E olhe, biotecnologia vai aparecer na tua prova. Tranquilo? Gostou? Agora sim, não esquece, tá? Ajuda o teu tuba, se inscreve no canal, deixa um like, escreve um comentário aqui dando moral e ajuda mais importante, espalha esse grupo para os amigos. Espalha esse cardume para os amigos, bota nos grupos. Eu sei que você faz parte de um monte de grupo, porque se você me ajudar a espalhar esse cardume cresce. E esse cardume ficando maior, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui nesse cardume nas próximas aulas, tá? Beijo do tubarão. Valeu!